Comunicar para Liderar é um livro no qual a Leni Quirilos e eu reunimos parte da nossa experiência desenvolvida com o tema comunicação. Coincidentemente, eu e você temos 30 anos de profissão e nos deparamos, cada um na sua área, com algumas angústias, com algumas dúvidas, mas também com muito conhecimento. E parte desse conhecimento a gente trouxe para cá. Uma coisa que nos une que é muito claro, a paixão, a convicção de que a comunicação é fundamental na vida das pessoas hoje, Leni. É isso mesmo, a comunicação é uma competência super buscada. Hoje, em qualquer situação de vida, de relação, seja na empresa, seja no nível pessoal, ser um bom comunicador é fundamental para que a gente até seja mais feliz, porque na verdade quando a gente se comunica bem, a gente consegue transmitir bem as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos interesses, a nossa motivação e consequentemente o outro reage de uma maneira mais de acordo com aquilo que a gente busca, com aquilo que nós necessitamos. E comunicação tem absolutamente tudo a ver com a liderança, porque nós acreditamos também nessa ideia de que hoje em dia você só é capaz de liderar uma empresa, um grupo de trabalho, até mesmo a sua própria carreira, se você souber se comunicar. Aliás, as pesquisas mostram isso. Mostram claramente. A comunicação é a essência da liderança. A boa comunicação é fundamental para que a pessoa possa exercer. Você sabe, Milton, muitas vezes hoje as pessoas que concorrem a cargos mais altos dentro das empresas, a cargos de liderança efetivamente, elas chegam cada vez com currículos mais próximos, pela facilidade, né, pelo acesso à informação de uma maneira hoje mais tranquila. Então, as pessoas voltam a buscar características pessoais para fazerem as suas escolhas. E dentre as características pessoais, a comunicação é vista como a mais desejada e o primeiro critério de desempate para que se escolha um líder. E não é por acaso que pesquisas mostram que os CEOs das 500 maiores empresas têm algumas características em comum. 3 especialmente: flexibilidade, equilíbrio e comunicação. Não necessariamente nessa ordem, porque comunicação aparece no topo das habilidades necessárias para ele comandar aquela empresa. Mas comunicação é algo que a gente consegue aprender? Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não sei me comunicar muito bem, eu digo uma coisa, as pessoas não entendem. Tem como desenvolver isso, Leni? Tem. A comunicação é um comportamento aprendido. Nenhum de nós nasceu falando. E todo comportamento aprendido é passível de mudança. O fundamental, Milton, é que a gente entenda o seguinte: quando nos comunicamos, nós construímos percepção. E esse é um processo absolutamente intuitivo. Nós emitimos alguns sinais de forma intuitiva e o outro identifica esses sinais e reage imediatamente à percepção que ele vai construir a nosso respeito. Então, quanto mais nós tivermos o cuidado com a emissão desses sinais, mais trazemos para nós a responsabilidade e a autonomia de produzirmos uma boa comunicação. Vamos dar um exemplo. Nós estamos falando aqui. Se nós estivermos conseguindo alcançar o nosso objetivo de passar a nossa informação de uma maneira clara, de uma maneira envolvente, nós vamos ter pessoas aí nos ouvindo dessa mesma forma, né? Que é o que nós esperamos. Agora, quando isso não acontece dessa maneira, nós temos a condição de identificar quais são os sinais que nós emitimos, quais desses sinais são positivos para que eles possam ser utilizados a nosso favor a partir dessa consciência e, eventualmente, quais são os sinais negativos que podem e devem ser corrigidos, serem trabalhados, serem melhorados. Isso a gente encontra claramente no nosso dia a dia, na nossa vida profissional. Eu, como jornalista, entrevisto muitas pessoas. E muitas vezes a gente não percebe, não entende por que alguém deu uma entrevista e foi tão maravilhoso, tão encantador, conseguiu transmitir a mensagem que pretendia para a sua audiência. E outros às vezes falam e se tornam insignificantes. É exatamente o trabalho das técnicas da boa comunicação que fazem com que essa pessoa consiga levar a sua mensagem até o interlocutor. De uma forma bastante clara. Então aí é bacana porque assim, quando a pessoa produz esse efeito positivo, como você comentou, de encantamento, aí sim ela efetivamente se comunicou. No caso daquele outro que nos escuta e não está lá muito ligado ou não teve muito interesse, a comunicação não aconteceu. A gente diz, né, Milton, que a comunicação não é o que sai da nossa boca, a comunicação é o que chega no ouvido das pessoas. Quanto mais nós nos tornarmos responsáveis por esse efeito que nós queremos buscar, mais a gente se desenvolve nessa linha, nessa condição. No livro Comunicar para Liderar, nós temos uma série dessas técnicas, falamos sobre as diferentes formas de comunicação, como você, por exemplo, pode dar o feedback para um liderado, ou como você pode receber também um feedback como sendo liderado. Nós falamos sobre a comunicação para as mulheres, a comunicação entre os jovens.
trazemos várias dicas aqui dentro de quadros como o Faça Você Mesmo. Só para dar um exemplo para você, que eu acho super importante no momento que você vai transmitir uma mensagem. Você tem que definir 4 passos. Primeiro passo, qual é a mensagem principal que você tem a transmitir? Se você não souber o que vai dizer para o outro, como você quer que o outro saiba o que você está dizendo? Mensagem principal. Inclua esta mensagem numa história, porque as histórias são fundamentais, Leni, nós falamos muito sobre isso, aliás, contamos várias histórias no livro. Tenha todos os dados em mão. E, finalmente, fale a língua das pessoas, fale a língua da gente. Porque se você falar aquele linguajar que você está acostumado a falar lá no seu grupo, às vezes lá dentro da empresa, quem está lá do outro lado e não vive o seu mesmo ambiente, não vai entender nada do que você está dizendo. Essa organização é fundamental, esses 4 passos que o Milton comenta são muito importantes para que você tenha um resultado positivo. E a gente tem que levar em conta também que o que constrói a percepção da comunicação, na realidade, são 3 grupos de recursos, e os 3 merecem a nossa atenção. Temos os recursos verbais, que tem a ver com a escolha que nós fazemos das palavras, tem a ver com a forma como nós organizamos o nosso discurso. Os recursos não verbais, que tem a ver com o nosso corpo, com a postura, com os movimentos que nós fazemos, os gestos, a expressão do rosto. E temos os recursos vocais, que tem a ver com a maneira como nós utilizamos a nossa fala. Então as características de articulação, a forma como nós projetamos a nossa voz para alcançar o outro, são detalhes que juntos vão compor essa percepção final, que é o impacto positivo da nossa comunicação. E se nós dizemos no livro que comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, se você quiser ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre comunicação, não deixe de ler Comunicar para Liderar. Uma grande oportunidade para desenvolver essa habilidade. Isso, e seja um bom comunicador.